Meus queridos e amados irmãos, estaremos refletindo mais uma vez sobre a palavra do Senhor, essa palavra que é preciosa, que nos orienta a cada dia. Gostaria de pensar juntamente com os irmãos nesse mês da família, falando para famílias sobre um tema: fugir ou assumir as nossas responsabilidades. Gostaria de ter como texto base o texto que se encontra lá em 1 Samuel 25, versículo 3. Esse texto vai falar sobre Nabal e Abigail, um casal, uma família que tinha seus problemas, e vai nos ensinar algumas coisas. E gostaria de ler para os irmãos esse texto, 1 Samuel 25, 3, que diz: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era uma mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Nós podemos ver duas pessoas totalmente diferentes. Nós podemos ver no texto, nos versículos a seguir, que esse homem ele era um homem difícil de se lidar. O texto vai dizer que era um homem duro, maligno em suas obras. E Abigail, por outro lado, era uma mulher formosa, de bom entendimento, uma mulher dócil, que era fácil de se lidar e tinha suas dificuldades nesse relacionamento. Creio eu que ela investiu na sua família, ela continuou firme no mesmo propósito do seu casamento, que é permanecer do lado do seu esposo. E pensando nessa maneira, dessa forma, gostaria de perguntar para você, ou fazer você refletir: quem nunca tentou abandonar, deixar a sua casa, ou quem vive crises e que às vezes não pensou em fugir dos seus problemas? Isso tem sido muito comum em várias famílias em nossa época. Tantos esposos, esposas e tantos filhos têm pensado em deixar os seus lares, fazer um novo recomeço, ter um novo recomeço. Nós sabemos que o tempo de um relacionamento às vezes traz desgaste, às vezes traz distanciamento, e isso tem acontecido em muitas famílias. E às vezes o começo que era tão brilhante, o começo que era tão carinhoso, tão amoroso, a pessoa que tinha um temperamento forte, ela conseguia controlar isso e conseguia lidar, e com o passar do tempo não acontece mais isso. Palavras ásperas têm vindo diante das dificuldades, diante do relacionamento, diante de uma fala, de uma comunicação. Isso tem deixado as pessoas cansadas nos seus relacionamentos, cansadas diante do seu lar. E quando nós temos nossos familiares com alguma dificuldade, seja de temperamento, seja de posicionamento, isso às vezes nos traz uma insatisfação, uma maneira difícil de lidar no nosso casamento. Mas nós precisamos continuar, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Qual é a atitude melhor a se tomar? Seria fugir de todos os obstáculos da sua vida, de todas as adversidades, que é natural que venha para a família, ou assumir a sua responsabilidade, assumir o controle, estar presente na dificuldade do seu lar? Eu sei que, segundo a mídia, segundo a televisão, ela tem influenciado muitas pessoas a que deixem os seus relacionamentos. Casamentos têm sido desfeitos porque as novelas, vários programas têm batido em cima sobre o fato de um novo recomeço, e falando que não pode deixar para lá se está insatisfeito. Para que investir numa pessoa que você tem dificuldade, que você já viu que tem defeitos, e manda os casais assim influenciando a que venham se separar, a filhos que saiam de casa e começam uma nova vida, separados de seus pais, separados de sua família. E nós temos também um mundo que tem influenciado também as nossas vidas, a vida de nossas famílias.
Nós sabemos que pessoas à nossa volta, quando vê a dificuldade, quando sabe que existe briga no seu lar, a primeira coisa que ela vai falar para você vai ser: desista disso, para que você ficar esquentando a cabeça? Mas a palavra de Deus, ela fala diferente. Ela vai em contramão daquilo que a sociedade, eticamente e moralmente, tem colocado diante de nós. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é contrária a tudo isso. Ela traz, ela nos mostra que nós precisamos investir na nossa família, que não temos que fugir, mas sim assumir as nossas responsabilidades e consertar aquilo que precisa ser consertado. E a palavra, ela vai nos mostrar essa atitude que precisamos tomar, de restaurar os nossos relacionamentos, de transformá-los segundo aquilo que Deus quer. E eu queria perguntar para você nessa noite, nesse dia que nós temos passado, nós precisamos decidir a que voz nós estaremos ouvindo. Se é a voz da mídia, de toda a televisão que tem colocado isso na sua mente, se é a voz daqueles que te cercam, aqueles que têm princípios diferentes, mas que querem influenciar a sua vida, se é a voz do seu coração, que, como a Bíblia vai falar, às vezes é enganoso o coração, nós precisamos tomar cuidado, ou se é a voz de Deus. E falando sobre ouvir a voz de Deus, eu gostaria de destacar o texto lá em Deuteronômio 28:1, que diz: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, se você ouvir a Deus, se buscar andar segundo os seus mandamentos, diz que você será bem-sucedido da onde você estiver, sobre todas as nações, onde quer que você esteja, você será bem-sucedido. E gostaria de pensar e de refletir sobre alguns casos na Bíblia em que pessoas tentaram fugir de suas famílias, de seus lares, dos seus relacionamentos e tiveram problemas diversos, para que nós possamos refletir naquilo que Deus quer para nós nesse momento. Eu gostaria primeiramente de pensar na mulher sunamita, essa mulher que se encontra lá no texto de João 4, de 7 a 18. Essa mulher abandonou 5 vezes o seu lar, teve maridos descartáveis e ela cansava de um, arrumava outro. Nós não sabemos as desculpas, mas creio eu que foram diversas, de repente porque o marido roncava muito à noite, porque um outro engordou e ela gostava de uma pessoa mais magra, de repente o outro não se dava bem com a sua família e por aí foi. Mas ela conseguiu ter um relacionamento com mais de 5 pessoas e todos esses relacionamentos foram desfeitos porque ela não conseguiu assumir o seu compromisso, a sua responsabilidade. Pelo contrário, ela tentou fugir daquilo que estava diante dela. E nós vamos ver, nós podemos perceber nesse texto que ela não tinha o Senhor Jesus Cristo. Ela veio a conhecer nesse texto e veio a entender o que seria o Senhor para a sua vida, para a vida da sua família. Mas nós podemos ver também que ela era uma pessoa que tinha dificuldade com ela mesma. Ela não se amava, ela tinha problemas para se entender. E quantas vezes o problema em nosso lar, em nossa família, são os indivíduos, eles mesmos, que não conseguem estar bem consigo próprio, mas que devido a isso eles criam dificuldades, brigas diante do seu lar, porque eles mesmos não se sentem bem, para que eles possam estar bem com seus cônjuges, para que possam estar bem com seus filhos, ou filhos para que possa estar bem com seu pai, com a sua mãe. Para que isso aconteça, você primeiramente precisa estar bem, você precisa se amar, como diz o texto bíblico: amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Como você pode amar os seus se você não ama você mesmo? Então pense nisso, reflita sobre isso. Será que você que tem sido o problema na sua família? Ou será que são seus pais? Ou será que são seus filhos?
Essa mulher, ela mudou, né? Como nós já falamos, ela deixou seu lar mais de 5 vezes. Será que sempre os culpados foram os seus maridos? Será que eles é que tinham problemas? Nós podemos perceber que não, o problema era ela precisava se resolver para que sua família pudesse caminhar. E uma das maneiras que nós precisamos resolver é assumir nossas responsabilidades, não fugir diante delas. Não pode vir um obstáculo e você prontamente sair para outro relacionamento. Não, Deus não quer isso de nossas vidas. Até porque Ele criou um homem e uma mulher para que vivessem juntos. E o texto bíblico já vai falar isso em Gênesis, lá no começo. Serão ambos uma só carne, então viverão juntos. Mas eu gostaria de pensar também no outro texto, que se encontra lá em Lucas 11, 24, agora falando sobre um jovem, o jovem esse que é o filho pródigo. Esse também resolveu sair de casa para tentar resolver o seu problema, tentou fugir. E nós podemos ver que, a princípio, ele tinha tomado a melhor decisão, estava livre, estava fazendo o que queria, até o ponto que chega o momento da dificuldade. Nós vamos ver que ele chegou no pior momento da sua vida. O texto vai falar que ele chegou a comer as bolotas que os porcos comiam. E nesse momento, quando nós podemos ver que ele chega no fundo do poço, ele pôde entender que a sua fuga foi errada, a fuga do seu lar foi uma decisão errada. Ele pôde refletir que existia uma família que o amava. Ele pôde entender que lá na sua casa ele tinha carinho, lá na sua casa ele tinha uma casa que se preocupava com ele, na sua casa ele tinha condições financeiras muito melhor do que ele estava tendo, ele tinha os empregados de seus pais. E nós vamos ver que o texto ele não vai falar de brigas, ele não vai falar de falta de apoio, pelo contrário, ele vai falar que ele vivia bem, ele tinha uma vida financeira estável e ele tinha empregados ao seu dispor, mas ele largou tudo isso porque ele tinha uma insatisfação, ou seja, ele tinha uma fascinação, e ele queria sair de casa a qualquer jeito, queria viver a vida, como alguns dizem, entre aspas, aproveitar a vida. Eu creio que essa não é a melhor maneira de aproveitar a vida. Lembro-me que no passado, quando eu estava bem novo, bem recentemente casado, eu trabalhava no quartel, tinha 18 para 19 anos, e aquelas pessoas falavam para mim: você com essa idade já casado, você precisa aproveitar a vida, você precisa ver o que o mundo tem. E eu falava para eles: não, isso não é Deus quer para a minha vida. Deus colocou uma mulher na minha vida e eu sei que essa mulher é de Deus, e nós vivemos hoje mais de 27 anos juntos. E há uns 3, 4 anos atrás, quando encontrei uma pessoa, um sargento lá naquele quartel, e ele falou para mim: agora eu entendo o que você falava lá atrás, porque ele entendeu que Jesus queria muito mais da sua vida. Ele veio se converter, ele entendeu qual era o projeto de Deus sobre família para ele, e hoje ele vive com a família, entendendo aqueles erros do passado. E ele falou que entendia aquilo que eu vivia e aquilo que ele testemunhava, porque ele não conhecia esse amor, ele não conhecia essa face da família, projeto de Deus na sua vida. Pelo contrário, ele vivia aquilo que o mundo pregava, ele vivia aquilo que o mundo quer que as famílias façam, diferentemente daquilo que a Bíblia, que o Senhor quer que nós façamos. Mas voltando aqui para o texto, nós vamos ver que esse jovem, ele tomou essa decisão e ele só teve consequências dramáticas, ele teve problemas diversos, essa fuga só trouxe problemas. Então, meu amigo, minha amiga, meu jovem, você que é mais adulto, cuidado, não tenta fugir daquilo que está diante de você. Assuma a sua responsabilidade. Cuidado se o mundo tem trazido coisas aos seus olhos maravilhosas, mas não é isso que Deus quer. Assim como esse jovem tinha uma fascinação, tinha desejos para conhecer aquilo que não era para ele conhecer, aquele mundo
estava além daquilo que Deus queria para a sua vida, ele caiu. E ali no momento que ele caiu, ele pôde refletir, pôde voltar. Nós sabemos que há casos que não há volta, há casos que não há reconciliação, não há restauração, porque perdeu o momento que Deus tinha. Então aproveite com a sua família, assuma as suas responsabilidades. Mas eu gostaria também de falar de uma mulher que também tentou fugir, e eu gostaria de botar de um jeito diferente nela, fugiu sem sair de casa, que é a mulher de Potifar. Esse texto está em Gênesis 39, de 1 a 23. Assim como hoje existe muita gente dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, que estão presentes só de corpo, mas o seu coração está longe, sua vontade, seu objetivo está longe. Essa mulher, ela estava dentro do seu lar, mas ela não entendia o que era o lar para ela, ela não entendia o que seu marido era para ela, ela não entendia o que a família era para ela. E como muitos hoje em dia não entendem aquilo que a família tem sido para você, tem sido um esteio, tem sido um amparo, tem sido um refrigério, tem sido um lugar de amor, de paz, de tranquilidade. E essa mulher, mesmo dentro de casa, ela estava com os pensamentos longe, ela procurava fazer aquilo que pudesse tirar ela daquele ambiente, mesmo estando nele, mesmo estando fisicamente. Quantos têm vivido dessa maneira? E nós podemos ver o texto que ela tentou a José, mas José não caiu naquela sua tentativa, e ali lhe faltou a falta de companheirismo com seu esposo, lhe faltou a fidelidade, mostrando assim que ela não estava nem aí para aquilo que ela recebia do seu marido. Porque o momento que ele viajou, que ele foi para longe, ela entendeu que era o momento de trair o seu marido. E quantos têm agido dessa maneira? Numa brecha, numa oportunidade, eles têm aproveitado esse momento para ser infiel, para ser assim, para agir de maneira diferente sobre aquilo que o casamento deve ser para nossas vidas. E será que aquela mulher não tentou a outros? Será que outros não caíram naquela mesma maneira, né, de estar ali com aquela mulher? José não caiu, não foi para a cama ali com ela, não teve a intimidade com ela, mas quantos devem ter caído? E quantos ela deve ter tentado para que pudesse agir dessa maneira? E quantos têm adulterado no meio de tantas famílias? Quantos acham que o momento, a oportunidade que eles têm era para fazer coisa errada? Se estiverem sozinhos, é o momento de estar errando. Mas quando olhamos para a Bíblia, Deus não fala isso. Nós podemos ver lá em Provérbios 13, 4, que diz que venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e adultério, Deus o julgará. Então isso é abominável ao Senhor, o adultério, a prostituição. Então cuidado, você, meu querido, minha querida, o que você tem feito? Não venha adulterar, porque diz já o texto bíblico que os adúlteros não entrarão no céu. Se você quer morar nas mansões celestiais, deixe o adultério de fora. Não fuja da sua responsabilidade, mas assuma ela. O fugir não é a melhor maneira, mas sim o estar ali e resolver os seus problemas. Mas já passando para o final da minha fala, eu gostaria também de pensar em outro caso, né, que vai falar sobre fuga. Esse caso se encontra lá em Gênesis 28, de 1 a 9. Nós vamos ver uma pessoa que fugiu porque fez atrapalhada demais, ou seja, ele errou demais diante da sua família. Entendeu ele que o melhor remédio era fugir dos seus problemas, fugir da situação, em vez de enfrentá-las. E quantos têm fugido das suas situações em vez de enfrentá-las? Nós podemos ver Jacó. E diz o texto que ele mesmo causou todo o rebuliço na sua casa. Ele mesmo enganou seu pai, prejudicou seu irmão. Ele já tinha feito uma coisa errada, que foi a primogenitura lá atrás, pelo guinzado de lentilha. E agora ele pega a bênção do seu irmão, se vestindo, né, fazendo algumas coisas para que o pai entendesse que era seu irmão ali naquele momento. Ele engana o seu pai e ele prejudica o seu irmão. E seu irmão quer
o matar, e o que ele faz? Ele foge para a casa dos seus tios. E os pais apoiam. Será que essa era a melhor decisão a se tomar? Será que essa sempre é a melhor decisão a se tomar? Quando nós estamos num problema, quando nós estamos enfrentando um problema? É claro que não, meus amigos. É claro que não, você que está me ouvindo neste dia. A melhor decisão é enfrentar o problema, é se arrepender, é ir atrás e pedir perdão sobre aquilo que você fez. E assim tem que viver a família, se ela quer que viver unidas em todo o tempo. Tem que haver o perdão entre ambos. E quantas pessoas têm tido atitudes erradas e não conseguem vir a se arrepender e pedir o perdão aos seus? Pense nisso. Vá até seu pai, a sua mãe ou seu filho, peça perdão para que se resolva. Nós podemos ver nesse texto que eu falei de Jacó, que ele não resolveu, ele fugiu. Mas lá na frente ele precisou resolver, porque ele teve diante do seu irmão, ele cruzou com ele, e ele precisou falar com ele, precisou pedir desculpa, ele precisou resolver aquilo que não estava resolvido. E por que esperar? Nós podemos ver que ele viveu um tempo ali com seu coração triste, um tempo com seu coração pesado, porque quando nós erramos, nós fazemos isso, nós ficamos em nosso coração e nós precisamos resolver essas coisas. E você, família, precisa resolver. Se alguma coisa está de errado, peça perdão. Se você agiu erradamente, que aquele da sua família irá te perdoar. E hoje vocês vão viver unidos. Não precisa que você fuja, mas precisa que você assuma a sua responsabilidade, assuma os seus erros e que você terá uma vida melhor. E como família, qual a decisão que você tem que tomar no seu dia após dia? Será que você tem que fugir ou será que você tem que assumir as suas responsabilidades? Que você possa pensar nisto nesse momento e que possa assumir as suas responsabilidades, entendendo e ouvindo a voz de Deus, os seus mandamentos, que Ele vai te abençoar e você será bem-sucedido. E sua família será uma família segundo a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe. Amém?